Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais um Conectado pela Palavra. Nessa manhã maravilhosa, esse sol lindo, estamos aqui para fazer mais um programa para você. Então, muito obrigado por você deixar a gente entrar no seu smartphone, na sua TV, no Spotify. Muito obrigado. O objetivo desse programa é levar a palavra de Deus a todas as nações. Então você hoje é nosso convidado para estar conosco em mais um Conectados pela Palavra. E hoje é um programa especial. Hoje eu estou com a mesa recheada. E hoje nós vamos falar do Legendários. Eu tenho o privilégio e a honra de ter pessoas aqui muito especiais, tanto na minha vida como pai, como filho. Mas eu quero dizer para você que para mim é uma honra estar com meus filhos nessa mesa, que eu vou apresentar a você logo, logo. Só que, primeiramente, eu quero apresentar uma figura ilustre, impoluta, um ícone na nossa mesa e no nosso podcast, Adeildo Aguiar. Seja bem-vindo, meu irmão. Obrigado, muito obrigado. Hoje é aprendizagem, hoje aqui eu estou para aprender, porque estou com 2 jovens aqui e realmente é algo interessante. Porque tudo aquilo que fortalece, que traz satisfação à alma, não só ao corpo, e entendimento, isso é bom. Entendeu? E eu estou aqui hoje para aprender. Amém. Amém. Hoje eu me despeço de qualquer pensamento de intelectualidade, que eu não tenho negócio de intelectualidade, aqui não tem negócio de saber mais ou menos, a gente aqui é cooperadores, mas hoje eu estou aqui tendo a satisfação de aprender algo que ainda eu não tinha noção do que é. Mas eu quero hoje aprender sobre o tema aqui. Viu? O assunto é muito, muito forte e até porque envolve jovens, né? Porque não é brincadeira, não. Do jeito que a sociedade está perdida, do jeito que o jovem não sabe nem de onde vai, nem para onde vem. Tá perdido como sem referência. Estamos aqui para tratar de um assunto com jovens. Rapaz, hoje eu quero aprender com vocês. Viu? Se prepare, porque o negócio hoje é aprender. O aluno aqui sou eu. Modesta parte, o aluno sou eu. Então é isso aí, E eu cara. também tenho a honra de apresentar para vocês, né, o meu filho João. João, seja bem-vindo, filhão. Primeiramente, bom dia. Queria agradecer pela oportunidade e eu venho cumprimentar todo mundo da mesa. E o meu número do Legendário é 105896. Eita, boa. Ah, E também quero, com muita honra, com muita gratidão a Deus, apresentar o meu filho Carlos. Seja bem-vindo, filho. Olá, telespectadores. Como ele falou, meu nome é Carlos Eduardo, sou filho dele. Estou aqui, quero agradecer demais ao convite. Fico muito feliz de estar tendo essa oportunidade de falar sobre o Senhor, de falar sobre esse movimento maravilhoso. Assim como meu irmão disse, eu sou legendário, meu número é 105904 e é isso. Muito feliz de estar aqui. Bom, então a gente vai dar o start ao nosso programa e eu quero falar um pouquinho para você sobre o Legendário Global. O Legendário Global, ele se iniciou na Guatemala em julho de 2015. E ele foi criado, inclusive ele tem um livro por um pastor chamado Shep Tizul. Naquela época, ele era da igreja Casa de Dias. No Brasil, o Legendário chegou em 2018. E o primeiro Legendário, ele foi feito em Balneário Camboriú, em Santa Catarina. O primeiro evento, ele foi feito em 2018 e o Legendário chegou em 2017. E o primeiro evento já foi feito por vários homens, né? O formato do evento, ele é um evento de imersão, mais ou menos de 72 horas. É uma imersão na natureza, com trilhas, com montanhas, com desafios físicos, espirituais, emocionais. E são desafios de autoavaliação da maturidade e masculinidade cristã. E o tema de hoje, ele é um tema que ele traz a gente para refletir sobre críticas. Porque a gente escuta muita crítica hoje sobre esse movimento, o movimento legendário. E eu acredito que o tema de hoje ele foi escolhido como
a palavra fala mais alto, é para a gente fazer uma autoavaliação do que se diz do Legendário. A gente escuta muita coisa. Então a gente vai conversar um pouco sobre as críticas que a gente ouve, sobre alguns comentários sobre o movimento, sobre experiências espirituais, sobre vidas que foram transformadas, que a gente ouviu muito lá. Isso tudo para justificar, né, o porquê que o movimento existe. E eu, meus filhos que fizemos o Legendário, a gente tem propriedade para falar, né, dos momentos que edificaram, dos momentos que foram sacrificantes, das experiências que nós tivemos espirituais. Tudo isso a gente vai trazer para você hoje. E mais uma vez, muito obrigado por deixar a gente entrar na sua casa e na sua vida. E eu quero abrir o tema de hoje relatando para vocês uma crítica. E aí, Adeildo, essa crítica que eu ouvi foi a primeira crítica. Nós selecionamos algumas críticas e eu não vou falar o nome aqui, mas eu vi isso de um pastor. Também não vou falar a denominação. Ele falou assim: isso aí é só emoção. É tudo fogo de palha. E aí eu queria que vocês... Eu queria abrir esse programa comentando isso. Por exemplo, filhos, isso aí é só emoção, é tudo fogo de palha. O que é que vocês poderiam... Quem começa? Rapaz, posso Fala aí, começar? pode começar. Veja, quando a gente vai falar de fogo de palha, essa é uma expressão, é tudo emoção, é fogo de palha. A gente fala fogo de palha, é uma expressão que o pessoal utiliza para falar sobre algo que começa intenso, mas rapidamente ali o fogo apaga, cessa. Se a gente for falar assim do movimento Legendário, a gente tem que falar de todos os outros movimentos, porque existem outros movimentos cristãos também em todo o mundo que pessoas fazem o movimento também e também tem essa expressão que utilizam, que é fogo de palha. Entra no movimento, tem aquele fogo intenso ali naquele momento, no pós, que saem do movimento. Tem aquele fogo intenso, aquele princípio de transformação, e depois se esvazia, volta para a realidade que estava antes. Não tem aquela transformação. Então, o fogo de palha, esse dizer que é uma emoção, isso é muito a entrega da própria pessoa àquele evento, entendeu? Se aquela pessoa chegou ali realmente com o coração disponível para escutar o Senhor, para ser alcançado pelo Senhor, se a pessoa chegou ali com o coração realmente com o objetivo de ser transformado. Agora, se chegou, se não foi esse objetivo, se não foi com esse coração, obviamente, quando passar o evento, que passar daquele momento que vai estar ali, vai se apagar, né? Vai ser um fogo que vai ter uma intensidade, mas não vai sustentar, porque não houve realmente uma transformação. Joãozinho? Eu acredito que quando se fala sobre se esse evento realmente é emoção, eu acredito que uma verdadeira conversão, ela não está baseada em emoção, mas em o que a pessoa realmente acredita. Então, justamente como o meu irmão Eduardo falou, é sobre a entrega da pessoa. Se a pessoa ela realmente está entregue ao Senhor, ao que ele tem a fazer ali, isso fica tudo mais esclarecido, entendeu? Acho que é muito mais nessa visão. Quando em João 15:5 a Bíblia diz assim: se fosse apenas emoções, os frutos não dariam, mas todo o ramo permanece em mim. Esse dá fruto. Quando a Bíblia traz essa revelação pra gente, e João fala isso, Adeildo, a gente entende que a palavra não volta vazia. E cada movimento desse, ele deve dar algum fruto, né? Não se desperdiça tudo, né? Porque um pastor falar uma coisa dessa é até triste de ouvir, né? Qual a tua opinião sobre isso? Meu nobre, existe muita responsabilidade. Veja bem, isso é apenas fogo de palha. Quem já viu um fogo de palha sabe que as pessoas pegam palha, colocam, juntam aquelas palhas, né? E toca fogo. Hoje é um fogaréu rápido, aquela labareda, mas daqui a pouco... Por quê? Porque só tem palha, não tem nem outra substância, madeira ou algo que dê consistência àquele fogo. É algo rápido. Cresce rápido porque é muito rápido. Só basta que fogaréu daqui a pouco desaparece. É uma expressão que a pessoa está usando de muita... Como é que eu diria?
de muita falta de responsabilidade, né? Primeiro, como é que ele pode aferir o que é fogo de palha e o que não é fogo de palha? Quem é ele? Não, e detalhe, ele não fez. O pastor que eu vi essa mensagem, ele não fez o movimento. Não, mas ele aí- não participou. Mas E veja, tirou uma conclusão dessa. mas aí é onde está a questão, veja só. Este movimento, esse legendário, certo? Já ouvi falar, mas não conheço. Eu não tenho experiência suficiente para poder aferir. Porém, eu não posso simplesmente duvidar daqueles que passaram pela experiência. Porque a experiência é algo particular. Se vocês passaram pelas experiências, se vocês, jovens, tiveram uma transformação, tiveram uma melhora e está aplicando isso no dia a dia de forma positiva, isso tem um significado. Isso tem um significado. Isso é um fruto. Exatamente. É o fruto do E isso não é emoção. movimento. Logicamente que você tem emoção porque você é um ser humano. Você tem mente, você tem alma. O salmista Davi tinha emoção a ponto de dizer: por que estás abatido a minha alma e por que te perturbas dentro de mim? Davi, que era segundo o coração de Deus, e por que você não pode ter emoção? Agora, o que acontece na realidade é que muitas das vezes, muitos líderes que se encontram numa popa muito grande, quando verifica que existe um outro tipo de trabalho, que este trabalho contribui para com a sociedade, para com a própria igreja, eles não querem que seus membros participem. Por quê? Porque certos movimentos, certos entendimentos, ele vai criar ferramenta para você se autoproteger de certas falácias que existem, até dentro da própria igreja. Porque falácia existe em muitos lugares, em todos os lugares existe falácia. Então, é muita irresponsabilidade. A pessoa não pode chegar e dizer: isso aí é um muita fogo, irresponsabilidade. é um fogo de palha. Peraí. Inclusive, esse mesmo líder, ele fez um comentário que se era para gastar, se era para o membro da igreja gastar com a taxa do legendário, que gastasse com o dízimo da igreja. Isso é um absurdo. Mas, beleza, esse foi um ponto. Só vou falar uma coisa aqui, que na continuidade do versículo de João 15, Jesus vai dizer assim: pois, assim como o ramo só dá uvas quando está unido com a planta, assim também vocês só podem dar frutos se ficarem unidos comigo. Isso vai falar sobre o quê? Exatamente uma pessoa que, pós-movimento, continua com a busca pelo Senhor. Essa pessoa, de fato, vai dar fruto. Agora, se a pessoa passar do movimento e não tiver, de fato, pode ser considerável um fogo de palha. Só foi uma emoção aquilo ali, entende? Me faça uma pergunta, me diga uma coisa. Finalmente, o que é que existe nesse legendário? Peraí, vamos pra lá pra quê? Você é bem claro. Vamos pra lá pra quê? Pra estar dando tapa um no outro? Pra fumar drogas? Pra estar se prostituindo? O que é que o pessoal tem medo que alguém participe desse legendário? Alguma coisa tem. Por quê? Se for uma coisa errada, não precisa nem ter instituição religiosa, é não ir. O que é que tem para alguém dizer: não, mas eu não gosto do legendário? Você sabe o que é o legendário? Eu não sei. Eu quero saber quem foi para lá, o que aconteceu. Que conduta existe lá para as pessoas acharem que é fogo de palha ou não deve ir? Que medo é esse? Eu quero saber isso. Eu não conheço para mensurar, mas eu quero ter experiência com vocês. Eu estou com 2 jovens aqui na minha frente, que ser jovem não é brincadeira, porque você tem uma metamorfose, cada um tem uma emoção, cada um, a gente vê o jovem aí tudo perdido aí, a maioria sem saber de onde vai, para onde quer ir. Um dia está pensando uma coisa, outra hora está pensando outra, e estou com 2 jovens aqui que estão com um comportamento aqui ótimo, que tem uma maturidade, que tem um comportamento diferenciado do que eu presencio, porque eu passei boa parte da minha vida trabalhando com jovens. Uma coisa, trabalhar com jovens, eu sei trabalhar com jovens. E não foi nenhum nem dois, não. Entendeu? Trabalhei com muitos jovens em situações críticas. Então, lá que era fogo de palha, porque o camarada não tinha fundamentos. Mas eu quero saber o seguinte: o que é que tem por trás desse legendário, ou dentro desse legendário, para a pessoa chegar e dizer que é fogo de palha? Porque isso é que me chamou a Então, atenção. essa sua questão, ela tem uma segunda pergunta. Quando o Eduardinho ele definiu essa questão do fruto, observe que o fruto está ligado a... Jesus, diretamente. Perfeitamente. Então, eu acredito, para a gente fechar esse tema, que independente do movimento, seja religioso, a palavra não volta vazia. Quando você sai de lá, que você aplica, você está frutificando. Perfeitamente. Isso é um ponto. Então, eu fecho esse ponto dizendo o seguinte, até a esse pastor, que eu não vou falar o nome dele aqui, mas, pastor, com todo respeito à sua soberania, né, ao seu clero, mas o legendário, ele é um movimento que não é fogo de palha,
e que não é um movimento de emoção. Ele é um movimento evangélico, ele é um movimento de apresentação de um plano de salvação em cada sequência. E se o senhor fez, amém, entendeu? Vai entender o que eu estou falando. Se não fez ainda, eu convido o senhor para fazer. Ponto. Finalizamos esse assunto. Agora, a segunda pergunta, que está relevada ao que o Adriano falou, está bem direta, é um outro pastor de uma denominação muito tradicional, ele falou o seguinte: esses encontros são um teatro e não tem profundidade. Aí eu quero deixar os meninos falar também. Por quê? Porque, veja, ser um teatro, nós vivemos coisas lá que a gente viu puramente o Espírito Santo de Deus. Puramente. Também vimos alguns momentos de profundidades através da oração. E outros momentos de fraqueza física. E o cara aí fazia a diferença. Então eu queria, meninos, que vocês comentassem um pouquinho a experiência de vocês com relação a esses encontros são um teatro, não tem profundidade. O que é que vocês acham sobre isso? O que é o encontro? Esse encontro são um teatro, não tem profundidade. Quando a gente fala sobre profundidade, o que significa ter profundidade? A gente tá falando de quê? Teologia? A gente tá falando de algo mais, de falar de assuntos que são mais complexos. A gente tem que entender que o Legendários é um movimento evangelístico, é um movimento que ele apresenta, é um movimento de profundidade também para um cristão, porque a gente vai conversar lá sobre princípios de uma volta de um homem a se voltar para a Bíblia, olhar como um homem cristão deve ser, deve se portar, mas também é um evento evangelístico que vai apresentar as pessoas Jesus. A gente não chega no evento evangelístico e tem profundidade e fala sobre teologia, não, a gente fala sobre Jesus, a gente fala sobre Jesus numa cruz, e você vai dizer assim, mas inclusive não há nada que a gente possa falar que seja mais profundo que isso. Romanos capítulo 3, Paulo vai dizer, salvação por meio da fé. No versículo 25 ele vai dizer, Deus ofereceu Cristo como sacrifício para que pela sua morte na cruz, Cristo se tornasse o meio pela qual as pessoas recebessem o perdão dos seus pecados pela fé nele. Então não existe nada mais profundo que isso, que seria mais profundo do que você ter um movimento evangelístico que apresente Cristo numa cruz às pessoas e ofereçam para elas essa transformação, ofereçam para elas, de fato, a vida no Senhor. Não existe pouca profundidade nisso. Isso é o mais profundo da Bíblia. Isso é o mais profundo que a gente pode ter e reconhecer sendo cristão. E sabe o que é que eu percebo também? Que eu volto até para Joãozinho, mas o homem, ele está muito disposto a ver o exterior, né? Mas Deus, ele vê o coração. Amém. Então, a gente viu, né, filho? Muitos corações lá. Você conversou com muita gente, você interagiu com muita, pregou a palavra, a gente louvou, né? E a gente via como estavam os corações. Sabe o que é mais importante que eu percebi também? É que muitos corações, eles chegaram ali de um jeito. E eles foram vivendo o processo e o coração, ele foi entendendo que ele precisava mudar. Porque, veja, nem sempre é pessoas ruins, não. Eu sou ruim, não. Às vezes é até pessoa boa, que se acha bom marido, bom filho, né? Bom pai. Mas chega ali e vai... Uma experiência. Até alguns casos a gente teve no grupo, né? Complementando com o que Carlinhos falou, tem muita gente lá que teve a primeira experiência com o Senhor, então não tem como a gente já começar falando sobre algo muito profundo do Evangelho. E eu acredito que sobre a minha experiência, eu vivi no movimento, no Legendários, algo muito forte no meu coração, que... Por exemplo, Comenta o que você viu lá, o que você viveu. eu gosto muito do Salmos 23, que é o salmo que a maioria das pessoas conhece e fala, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas fala, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte. E justamente o Legendários foi um evento em que você está se sacrificando ali, é um momento difícil da sua vida. Então é algo que você está em completamente dependência do Senhor. Então isso também estimula não só a você, uma pessoa que já tem profundidade no Evangelho, ou uma pessoa que não viveu ainda,
você ainda tem um encontro certo com o Senhor, entende? Então, acho que isso é importante falar sobre o legendário, porque é um movimento que faz com que sua carne diminua e que o Senhor cresça na sua vida. Então, tudo estimula para que a gente comece a ter atitudes verdadeiras de um homem cristão, um homem do seu lar, um verdadeiro sacerdote, o que a gente realmente deveria ser. E você vê, né, Adaildo, como o coração nas igrejas, né? Porque, vê, quando um pastor ele faz uma afirmação dessa, o mundo rotula a igreja desse mesmo jeito. Por Exatamente. não entender. Exatamente. Não é? A questão da ignorância é uma coisa séria, veja só. O que é que acontece? A gente vive num mundo onde as pessoas têm seus interesses. Têm seus interesses. Você pode ver, todo mundo é advogado. Não, eu entendo, não, o direito é desse jeito, quer ser advogado. Não, o remédio é esse quer ser médico. O cara está construindo uma coisa, não, está errado, é por aqui. Quer ser engenheiro, ou seja, todo mundo quer ser especialista em tudo. E quem sabe muito não sabe nada. Quem domina, quem abraça muito, aperta pouco. Então, quando você vê alguém sem conhecer, sem ter o conhecimento de fato e questiona algo, essa pessoa está errada. Porque é um ignorante. É um ignorante por natureza. Você precisa primeiro ter o conhecimento dos fatos. Veja, vamos lá. Uma coisa é conhecer a coisa. Outra coisa é conhecer da coisa. Eu citei um exemplo desse aqui faz tempo. Foi logo num podcast anterior. Quando você conhece da coisa, você conhece parte dela. Quando você conhece a coisa, você conhece o todo. Tem pessoas que conhecem do legendário, ou seja, informações do legendário. Não conhece o legendário. O legendário conhece vocês que participaram. Então, vocês têm um conhecimento 100% porque vocês fizeram todo o processo e tiveram a experiência. Então, vocês conhecem o legendário. Alguém conhece do legendário. O pastor que ignora, ele conhece do legendário. E por soberba dele, ignorância dele, quando eu digo ignorância nesse caso, não é brutalidade não, é desconhecimento. Por desconhecimento dele, ele aponta dizendo que aquilo ali não é bom, quando ele não teve a experiência que você teve. Quando o legendário, ao meu ver, é uma organização que ela tem como fundamentos principais acordar aqueles que estão participando para uma realidade de um mundo melhor, valorizando a família, a igreja, os valores sociais, as leis, tudo que integra a sociedade, separando a sua vida particular das suas obrigações com a sua vida com a igreja. Não vai dizer, olha, você aqui não é para obedecer a pastor, aqui você agora é o líder. Não, eu não estou vendo nada disso aqui. Eu estou vendo que acorda você para uma realidade e o principal, uma intimidade maior com Deus, que desenvolveram uma metodologia onde as pessoas se entregam de tal maneira que conseguem ter uma experiência própria. Aí dizer, não, mas isso é emoção. E o que não é emoção? E o que não é emoção, se você tem alma? E o que não é razão, quando você pensa e escolhe o que você quer? E o que não é espiritual, quando você ora a Deus? Ou seja, o líder, quando tem medo disso, ele é um líder fraco. É um líder fraco. Não, mas ele tem várias igrejas, pode ter todas as igrejas do mundo. É um líder fraco. Um verdadeiro líder não tem medo de verificar outras experiências, contanto que não tenha o pecado. Lá pratica o pecado no legendário. A finalidade é se corromper. Não. É deixar de ler a palavra. É trair a esposa. É deixar de contribuir com o dízimo. Então tá tudo errado quem está criticando. São bandas de... Eu ia chamar uma palavra aqui que... Não, que a gente Segurei. é de Jesus. Vou dar um exemplo para você. Um futebol onde o camarada vai para o futebol e lá tem garotos que estão envolvidos com o quê? Com drogas. Eu digo, olha, ali você não é desse... Você não fuma droga, mas seus colegas fumam. Mas eu quero bater bola. Olha, tudo bem, você vai bater bola, mas você terminou a bola, você vem para casa, você não se envolva. Por quê? Porque você também não pode ignorar as pessoas. Mas tenha cuidado, aí o menino
tem cuidado e não se envolve. Ele tem experiência de quê? De estar em certa situação, saber que aquilo ali prejudica, mas ele não vai fazer. Isso ele tem maturidade, porque ele foi o quê? Ele foi capacitado para aquilo. Ou seja, se vocês estão sendo capacitados dentro deste legendário, dentro das instruções, isso vai servir para a vida de vocês. É a única análise que eu estou tendo aqui. Se eu tiver errado, vocês me corrijam. A gente, para fechar esse ponto, eu quero dizer para você que está nos assistindo que é um testemunho próprio, né? Eu entendo esse comentário do pastor e quero entender que ele não viveu. Por isso ele fez esse questionamento. Mas, por experiência, eu quero dizer para você que eu tive uma experiência espiritual muito, muito forte, né, com Deus. E Deus me proporcionou uma autoanálise de muita coisa na minha vida. E também, quando ele fala que não tem profundidade, eu quero dizer que eu fui muito ministrado com uma varinha. Essa varinha ministrou muito o meu coração, porque sem ela eu não conseguia chegar a determinados lugares, porque ela ia abrindo o caminho que eu precisava percorrer. Então, a profundidade, ela está nos detalhes. Porque eu entendo que quando Deus ele quer falar ao nosso coração, ele fala de todas as formas. E da forma que ele entende que tem que ser falado. Agora, muitas vezes, nós não estamos preparados para entender e ouvir aquilo que Deus quer falar. Então, eu quero fechar esse ponto dizendo que eu discordo com essa afirmação e posso garantir que não é um teatro, é uma realidade espiritual e posso garantir que é um evento de bastante profundidade, porque eu testemunhei pessoas que não tinham conhecimento da palavra de Deus e não eram cristãos e saíram de lá prometendo ser homens melhores, filhos melhores. Então, há uma profundidade. Porque muitas vezes a profundidade ela não está na forma. Mas lembre-se disso, ela está na entrega do seu coração. Amém. Do meu coração. Amém. Teve um outro pastor que ele falou, abre aspas, eles manipulam os jovens e os adultos com palavras bonitas. E aí, filhos? Vocês foram manipulados com palavras bonitas? O que é que vocês poderiam testemunhar com relação ao momento que vocês viveram lá? Tem algum momento específico que vocês acham que foi palavra bonita ou foi palavra profunda de confronto com a alma? E aí? É engraçado essa crítica. Duas coisas primeiro, porque essas críticas são feitas, pelo menos pelo que eu entendi, por pastores, né? E o Legendários é um movimento que, quando a gente tá lá, a gente fala muito sobre o apoio às nossas igrejas, aos nossos líderes. Então, esses caras, por falar nisso, são os mais que não estão sendo beneficiados, né? Eles não estão aproveitando aquilo que o evento tá tendo e transformando as pessoas para fazerem isso, apoiá-los no ministério deles. Então, e chega a ser engraçado também uma frase dessa, porque eles manipulam jovens com palavras bonitas. A única palavra bonita que eu vejo que sai da boca daquelas pessoas lá é o amor de Jesus. É um Amém. Cristo crucificado. Essa é a palavra bonita que é pregada lá pra gente, né? E assim, não... é engraçado, porque o sacrifício da gente lá não permite nem que a gente olhe desse lado como se fosse algo tranquilo, testemunho próprio meu. Legendários não é uma surpresa pra gente, que é um evento caro. É um evento caro que a gente chega lá. E meu pensamento quando eu cheguei lá foi: eu vou pra um ambiente, pra um local, pra uma casa muito boa, que lá vai ter um churrasco bom pra gente fazer, vai ter homem, lá a gente vai escutar a palavra, mas é uma realidade totalmente diferente, sabe? Legendários é um movimento de sacrifício, é um movimento que a gente aprende de fato, a gente pratica uma dependência do Senhor. Então não existe nada de lindo, que eu vou dizer assim, de palavra bonita, de coisas de manipulação, porque tem até um comentário de um lutador do UFC, e outro machista, né? Que ele vai dizer que é a extremidade do esforço físico. Então, como é que você pode dizer que um cara que ele é atleta, que ele vai dizer que é a extremidade do esforço físico, é coisa legal, é uma coisa tranquila, é uma coisa de palavras bonitas, é uma coisa levada em manipulação? Não é de forma alguma. Isso aí é...
Isso aí é uma afirmação que, de fato, eu posso considerar dizer que a pessoa é ignorante demais. E a própria Bíblia diz em Lucas 11:15, né, que ele foi acusado, né, de expulsar, de ser um enganador, né, porque ele expulsava demônio em nome de Beelzebub, que não tem nada a ver, né, ele usava o nome de Deus. Eu estou dizendo isso porque o evento ele pode até ser crucificado, vamos dizer assim, mas quando a gente vai para a experiência viva, a gente entende que houve experiências. Hein, filho? Teve alguma experiência em especial? Justamente o que meu irmão falou é muito engraçado, porque a maioria dos pregadores, dos evangelistas, eles costumam fazer com que os seus membros da sua igreja fiquem presos a esse meio. E é justamente o que a gente tem que fazer. Quando a palavra fala aí de pregar o evangelho, a gente tem que fazer ao contrário. A gente, ao invés de pegar a nossa ovelha e guardar para si mesmo, a gente tem que fazer com que ela possa frutificar para os outros lugares. E é muito sobre a gente fazer com que as pessoas que estão ao nosso redor, as pessoas que a gente está cuidando, elas possam estar cuidando outras pessoas. E a gente está vivendo isso na nossa igreja agora, né? A gente está vivendo a multiplicação, porque a gente, só para você entender, Deildo, lá a gente tem células, né? E tanto da juventude, ele tem uma célula que ele participa, ele também tem outra, eu também tenho outra. Eu vou falar célula porque é um nome global, genérico. E a nossa igreja agora ela está começando a multiplicar as células, ou seja, nós somos em 4, uma célula, então você está saindo agora para abrir mais uma célula. Ele está saindo para abrir outra célula. Quer dizer, de multiplicar o evangelho. Isso deu uma confusão, rapaz. Você... Não, mas veja, é que poucas igrejas pensam assim. Mas é muito... O cara está mais preocupado com o dízimo no final do mês, porque é lógico que a nossa multiplicação é... Você entrou agora numa situação que é uma situação séria. Veja bem, o que é que acontece? Aí onde está a questão, para eu falar da questão da célula. Veja bem, o que é que acontece? Quando criou-se esse movimento de células, os meninos eram... Nem nascido, nem era, ainda era. E se eram, estavam usando fralda. Esse negócio é sério, a história vem grande. A história do evangelho é séria. A história vem grande. O negócio é sério. Olha, quando criou essa situação de células, aí muitos líderes disseram, crente não tem célula, não existe esse negócio de célula, nós somos o corpo. Olha bem, nós somos o corpo. Nós somos o corpo. E a palavra de Deus diz que nós somos o corpo de Cristo, né? Uhum. Agora, a grande questão é o seguinte: e o corpo é formado de quê? Parte. O corpo é formado de quê? Pessoas. De células. Cristãos. Interessante, né? O corpo é formado de quê? De células. Aí onde está? Veja aqui, por isso que eu digo, muitas das vezes é o medo. E João tocou logo, João, tu tocasse na alma, irmão. O resto é filosofia. A questão é medo, meu amigo. Medo. Ignora aí. Olha, coloca o povo no caminho que ele deve andar aqui. Eu quero ele aqui, da ignorância, não é no caminho. Que a palavra de Deus diz: ensinai a criança no caminho que se deve andar e ela não se digerirá dele. A criança. Aí o camarada do lado de cá diz o seguinte: você vai ficar na ignorância, não deve saber o que está por trás do muro. Olha, a alegoria da caverna, meu amigo. Você vai estar lá, todo mundo de frente para a parede. Ninguém está vendo a luz. Aí um camarada diz assim: rapaz, o que é que tem ali? Quando se vira que vê a luz, vê algo diferente. E nesse algo diferente ele teve o quê? Conhecimento. Disse: oxe, não é somente essa escuridão, não. Essa ignorância de dentro da igreja, não, que a gente fica simplesmente bitolado no que o pastor diz. E muitas das vezes o pastor não sabe nem o que está dizendo. E eu posso dizer isso porque eu sou teólogo, não sou grande, mas o pouco que eu conheço é o suficiente para saber que muitas das vezes ele diz cada asneira, mas eu fico calado. Não estou lá para questionar, pastor, isso é errado, isso não é assim, não. Não, se for aula de escola dominical, não me coloco para ficar calado. Que eu levanto a mão e digo: epa, me conceda a palavra, é a escola dominical, a gente está para aprender. Mas se for na pregação, eu fico calado e não digo nada. Na pregação ele tem Porque autoridade. você fica calado, não vai. Senão você cria uma celeuma, a igreja se divide. Agora, na escola dominical, tem coisas que você deve dizer: olha, não é por aqui. Não, mas é porque eu estou vendo a revista. Muitas das vezes a revista. O cara que escreveu a revista, eu já vi revista que metade da revista não dizia nada. E a outra metade desmanchava tudo que dizia. Entendeu? E você não tem fundamentação. Então, o que acontece é o seguinte: João chegou ao ponto. A igreja está bem. O pastor, muitos pastores estão com seus rebanhos cheios,
muitas ovelhas, muita lã, porque a ovelha produz lã, e a lã é algo caro, que a lã ela é o produto da ovelha, além do leite, etc. e tal, para poder manter, porque você sabe que a ovelha produz lã e a lã produz veste, etc. Então, naquela época não era assim que as pessoas podavam a lã da ovelha para poder vender no mercado. Então, muitas ovelhas produzem muita lã, e se a ovelha se afasta simplesmente para ter um conhecimento à parte, o camarada, não, esse caminho não presta não, porque isso é viagem, isso aí é emoção. E o que ele está falando não é emoção, não, é lavagem cerebral. Eu não acredito num líder que tem medo de que seus liderados tenham conhecimento. Eu não acredito. Esse camarada não é líder, porque o líder ele não tem medo de desafios. Ele é o que é e diz, olha, voe, corra, faça a diferença, porque eu não estou aqui para sempre, não. Estou aqui para semente, não. Daqui a pouco eu vou embora. Então, quando você vê o camarada não conhecer, por isso que eu digo, eu não conheço, é um tema que eu não conheço, eu não domino. Eu estou aqui apenas baseado nos fatos. Você que teve essa experiência, eu não digo nem você, Carlos, que a gente tem praticamente uma idade avançada, então vamos ficar calados. Mas estamos aqui dentro de dois jovens que poderiam estar aí pensando em N coisas da vida. Dois jovens falando, não, o legendário é bom porque lá ensina que a gente deve ser melhores filhos, entendeu? Melhores amigos, melhores membros dentro das igrejas, obedecendo os nossos líderes, entendeu? Então, o camarada está dizendo aqui que tem como princípio estar cuidando dos nossos irmãos dentro das igrejas, obedecendo a doutrina da igreja, E veja, e o pastor do outro lado está dizendo que o camarada vai para lá e veja, o que eu acho mais perigoso aí é quando ele fala que eles manipulam os jovens e os adultos com palavras bonitas. Isso me deixa muito preocupado. Porque, veja, um pastor, ele não deve liderar apenas com a palavra, ele deve liderar com o exemplo, né? Então, eu acredito que a verdade sobre o evangelho é que o evangelho é um arrependimento. Quando Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e a minha palavra liberta, acabou. Então, quando você escuta isso de um líder, você fica triste porque você entende que é lógico que na igreja dele tem vários movimentos cristãos. E o objetivo maior é o quê? Apresentar a palavra, que é a palavra liberta. Né? Os meninos, por exemplo, os meninos não têm idade para estar no legendário, mas foram. E eu tenho certeza que a palavra foi edificante na vida deles. Veja, como a Bíblia fala que não volta vazia, algo alimentou, algo sementeou, algo ficou. Né? E a gente para observar que esses ensinamentos, eles são ensinamentos que a gente leva para toda a vida. O exemplo. Leva para toda a vida. Né, filho? O que é que vocês acham? Com certeza. Complementando o que o senhor falou, e os pastores, eles precisam ser exemplo. E muitos desses pastores começam a falar mentiras, dizendo que o legendário, por exemplo, custa um valor que na verdade não é. Costumam falar coisas para dar primeiras impressões erradas. E na verdade é pelo contrário, o legendário tem como objetivo principal pregar o evangelho. Então, se a gente realmente é unidade, se a gente é corpo, se a gente é uma igreja católica, que o significado disso é a igreja universal do Senhor, a gente precisa entender que tudo que a gente puder fazer para que nossas ovelhas possam frutificar, possam ter mais intimidade com o Senhor, ter mais profundidade no evangelho, tudo isso é relevante, tudo isso é importante. E isso pode até mesmo contribuir com a nossa própria igreja. Amém. Não é a gente pensar só na nossa igreja, mas a gente pensar na igreja do Senhor. A igreja não é nossa. A gente não é pastor. A gente é co-pastor. Porque o pastor verdadeiro é o Senhor. Amém, filho. É verdade. Amém. É verdade. O que a gente poderia agregar na vida das pessoas? O que é que marcou esses 4 dias que a gente passou lá? Teve alguma palavra que a gente poderia definir? Teve algum momento que a gente poderia definir, sem contar tudo, lógico. Mas o que é que vocês poderiam trazer para essa mesa, trazer para esse debate,
que pôde fazer diferença na vida de Eduardinho, na vida de João, na minha vida? O que é que a gente poderia agregar para o ouvinte agora? Eu acredito que, assim, é difícil não falar do evento sem falar do que aconteceu lá, né? Então eu vou falar o que eu pude, no íntimo do meu coração, entender e aprender mais. Em relação à dependência do Senhor. Eu entendi que a dependência a Deus é algo que nós precisamos praticar. Eu aprendi também nitidamente que a gente vive numa geração que é muito acostumada a adorar ao Senhor em meio às coisas boas. É uma adoração do Senhor dentro de uma igreja com um ar-condicionado, sentado na cadeira, não tem esforço. A gente não tem muitas vezes esse entendimento, não vive na pele de fato um sacrifício, né? E aprendi sobre isso. Aprendi sobre o que é você ter uma adoração e um coração prostrado diante de Deus, independente da sua dificuldade, independente do seu cansaço, né? E essa adoração no Senhor sem conforto, essa adoração fora da nossa vida confortável diante de Deus. E na minha visão, eu poderia falar diversas coisas que me marcaram no Legendários e, pelo menos no início, assim, foi algo que a gente também acabou, foi um pouco mais puxado pra gente. Isso é até engraçado dizer, porque a gente tava com uma mochila que não era recomendada, então foi algo que foi bem mais puxado pra gente e foi um sacrifício muito grande. E eu gosto muito de um versículo que fala: não vos conformeis com esse mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que a gente possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Mas antes desse versículo, ele vai falar que a gente precisa se oferecer como sacrifício vivo. E o Legendários, ele nos ensina justamente isso. Nesses 4 dias, ele nos ensina a gente ser como verdadeiros sacrifícios vivos diante do Senhor. É a gente verdadeiramente entregar a nossa vida por completo ao Senhor, sabe? Todo o processo, ele é muito sacrificioso. A gente tá em jejum, a gente tá intercedendo, e o objetivo principal é que a gente diminua a nossa carne ao máximo e que coloque o Espírito Santo nos nossos corações. Amém, filho. Amém. Dependência, né? A dependência, é verdade. Dependência. A gente vê aí que aquela história que o que eu estou aprendendo aqui é o seguinte: é um local onde você começa a ser moldado para ter dependência de Deus, para você acreditar realmente que você, sem Ele, não faz nada. Os ensinamentos é fortalecer tua fé. E depender de Deus é uma coisa séria. Você falando aí me fez lembrar de um fato que ocorrera comigo, que eu tinha que ir em Caruaru resolver uma situação. E não tinha passagem nem de ida nem de volta. Veja que situação. E precisava ir. Tinha marcado com a empresa para ir. E fiquei olhando como é que eu vou fazer. Um amigo meu disse: daí eu vou fazer o seguinte, vem bem, eu vou te ajudar, vou dar a passagem de ir, vou conseguir a passagem de ida, consegue de volta? Eu rodei, não consegui, mas eu tinha que ir. E eu disse: eu vou só com a de ida. E fui para Caruaru só com a de ida. Disse: senhor, eu vou com a de ida. E não tinha de volta, e fui. E saí para resolver. Chegando em Caruaru, peguei ainda peguei lá uma moto até o local, distante. Quando eu chego lá para falar com o diretor da empresa, que tinha que levar para ele uma ideia que a gente tinha, aí falei com a empresa, todo organizado, agora sem a passagem de volta, veja só. Como é que você vai somente com a passagem de ida? Aí quando eu estou lá, que eu estou chegando, encontro um irmão da igreja. Aí quando olhou para mim: você está fazendo o que aqui? Ele disse: eu vim trazer uma carga aqui. Eu disse: rapaz, eu me atrasei, terminei chegando agora, que já era para ter voltado para Recife. Aí eu parei assim, eu fiquei calado. Eu disse: olha, você vai fazer o quê? Eu digo: não, vou aqui resolver uma coisinha e volto. Ele disse: eu te espero, rapaz, a gente vai junto conversando. Aí eu digo: ó Deus trabalhando. Aí eu peguei e falei assim lá mesmo. com o diretor. É assim mesmo. E quando eu voltei, ele me deixou praticamente na porta de casa. Porque ele morava, e o interessante é que esse irmão, ele morava próximo da minha casa. A gente morava, vamos dizer assim, perto aí onde eu moro. Estou morando aqui certo? Que coisa interessante. Mas eu disse: eu vou. Então, dependência de Deus. Deus trata cada um
numa dependência. Se vocês lá começarem a entender que existe uma dependência de Deus e vocês precisam ser trabalhado nisso, se lá o objetivo lá não é mostrar quem é mais inteligente, quem é mais sábio, quem é mais culto, quem é mais forte, mas que são os valores. Este é um lugar bom. Pelo testemunho, agora eu vou, pelo testemunho, pelas provas que vocês trazem, ao meu humilde conhecimento, eu posso usar um termo jurídico que diz assim, funis bunis ura, ou seja, a fumaça do bom direito, é que utiliza o juiz quando você está diante de uma situação que ele vê que as provas são tão verídicas que ele lhe dá realmente a sentença positiva. Então, o que vocês estão trazendo aqui são valores, são algo espetacular. Isso é importante. Tudo que vocês estão trazendo, se a gente tivesse diante de um tribunal, se tivesse que ser julgado, veja bem, olhe, o legendário ou a quem vai para lá vai simplesmente porque mexe com as emoções. Então, lá, ponto negativo, dizem que é emoção. Lá vai quem é perdido. Lá vai fogo de palha. Tudo isso foram as acusações contra o legendário. As pessoas que não participaram, aí fizeram denúncias, fizeram sua visão. Aí do lado de cá, aqueles que participaram e você. Aí ele diz, olha, lá nós temos uma experiência com Deus, lá nós aprendemos a ser mais humilde, lá nós aprendemos a respeitar os nossos líderes. Que líderes? Os pastores, esses que estão falando de vocês? Sim, esses que estão falando da gente, dizendo que lá não presta. A gente lá, a gente aprende. Você, pastor, que está falando mal do legendário, está dizendo que lá aprenda a te respeitar. Então, um ponto mais. O que mais? Fogo de palha não é. E por último, e lá também, aprenda a respeitar as autoridades, sim, as leis do país, sim. A respeitar o próximo, sim. Então, resultado aqui, baseado nas informações, etc e tal, declaro que vocês estão corretos. E do lado de cá está errado? Não. Eles não estão errados, eles não estão certos. Certo? Mas vocês estão certos. Ou seja, isso é que é verdade. O bom é isso, Carlos. Pois quando eu entrei aqui, eu disse, eu estou aqui para aprender. É uma nova experiência, mas eu trabalho com fatos. E contra fatos não há argumentos. Vocês aqui não estão vendendo nenhuma ideia. Eu acho, não. Vocês têm experiência profunda a ponto de mensurar, dizer, isso é bom. Como jovens, isso é bom. A gente lá não encontrou, a gente não encontrou a dancinha da garrafa, a gente não encontrou as piriguetes, a gente não tinha lá questão de drogas, nada disso, porque muitas vezes o pessoal, os jovens se reúnem, vai para um lugar e chega lá, é uma bagunça, é um pega-paca-paca que ninguém sabe nem o que tem ali dentro, é um segredo de 7 chaves. Aí, o negócio é bom, aí quando você diz, foi o quê? Não, rapaz, era só novinha, não, rapaz, a maconha é boa, aí a droga, aí esse é o bom dos jovens, e esse é o bom que muitos jovens estão envolvidos, mas vocês estão falando de algo que tem a ver, um valor com a palavra. Deixa eu ser um pouco mais profundo agora. Bah. O que você acha, filho, que você entende que mudou na sua vida antes e depois do legendário? Veja, a gente está falando aqui de pessoas que conhecem a palavra, né? Que estão dentro da igreja. Mas para a gente poder testemunhar, né, que isso não é fogo de palha, e que isso não é teatro. Estamos falando de pessoas aqui que conhecem o evangelho, né? Que estão na igreja. Mas que fizeram mais um evento cristão. E aí, olha que interessante. Vamos testemunhar agora. Valeu a pena? Com certeza. Por quê? Porque eu cresci no Senhor, cresci no conhecimento de Deus. Tem um pastor que ele vai dizer, o pastor Paul Washer, ele disse que as pessoas perguntam pra ele, tem 40 anos de ministério, e ele vai dizer assim, as pessoas olham pra mim e dizem, como é que você consegue ter 40 anos de ministério e ainda assim a gente olha pra você e vê que você só cresce no amor que você tem do Senhor. E ele disse, é porque eu cresço sempre no conhecimento de Deus. Eu pude crescer no conhecimento de Deus no Legendários e assim aumentar ainda mais o amor que eu sinto por ele e ser Amém. Transformado por esse amor. Amém. Disse tudo. Amém. Joãozinho. Veja, além dos diversos aprendizados espirituais que eu tive, que Deus tocou no meu coração, que transformou a minha mente, também teve diversas coisas que fez com que eu me tornasse uma pessoa melhor.
Como, por exemplo, isso me deu um senso a mais de ser uma pessoa mais protetora, de ter esse senso de, poxa, nós homens temos essa responsabilidade de pensar nas outras pessoas. Também tem um senso da gente ser o sacerdote, então a gente precisa ser esse líder espiritual em todo lugar que a gente tiver. Então são diversas características que vai fazendo com que você vai se tornando uma pessoa melhor. O legendário, para mim, foi algo que me fez com que eu me tornasse uma pessoa melhor. Algo que me fez com que eu tivesse um crescimento espiritual, posso dizer dessa forma. Amém, filho. Amém. Que coisa boa. Vamos falar um pouco mais do momento que a gente viveu lá. Não precisa vocês dizerem assim, um nome. Teve um nome de alguém que testemunhou algo que marcou? Conta aqui. Vamos contar? Lembra de alguma coisa, não? Nome. Ó, Eu lembro... só vou revelar, mas temos um grupo. Né? Nesse grupo tem seu Joaquim. E seu Joaquim tem um testemunho que no dia que ele contou lá, marcou. Na nossa pequena conversa, na nossa pequena caminhada, naquele louvor que a gente tava cantando lá. E aí, teve algum? Mas Joaquim, pseudônimo. Pseudônimo. Não, nome Joaquim. Eu acho que eu tiraria primeiramente como testemunho a gente, né? Quando a gente chegou em casa, a gente falou, isso é 10% físico, é 90% espiritual. Então, é muito sobre você ter realmente esse entendimento que não depende da gente, é do Senhor. É o Senhor que nos fortalece e é o Senhor que está com a gente, dependendo do momento que a gente estiver passando. E sobre outros testemunhos que a gente tem diversos, mas enfim, também teve pessoas que tiveram muita dificuldade para fazer o evento, teve pessoas que, poxa, pensavam em desistir quase todo momento, só que esse é o objetivo de pessoas que estão, na verdade, o Legendários em si, ele é dividido em grupos, e aí você considera esses grupos como família. Então, quando você está em família, que a gente pode levar isso à nossa vida real, quando as pessoas estão passando por alguma dificuldade, a gente precisa acolher, a gente precisa falar para essas pessoas não desistirem, precisa falar para essas pessoas superarem todas essas dificuldades que elas estão passando, porque esse evento é muito mais mental do que físico. E quando a gente entende que Cristo ele está com a gente, isso basta, entende? Quando a gente entende que ele está com a gente nos momentos mais difíceis ali, tudo fica claro que ele está na frente, né? Teve algum? Teve Conta teve um aí, muitas conta um. pessoas, assim, mas principalmente marcaram, o capitão da equipe, o capitão da minha equipe. A gente entra nas famílias, né? São chamadas de famílias e é designado um capitão, né? Ele é aquele cara que vai liderar, que vai puxar. E a gente, no começo do evento, não tinha consciência do esforço que era esse evento. E o meu capitão, ele era muito gordinho. Ele era um cara muito robusto. Então, no momento que eu vi que ele foi escolhido e que a gente começou o evento, eu falei, caramba, possa ser que a gente tenha que parar muito. E o pessoal vai dizer que a nossa equipe, no final do evento, foi a única equipe que não parou. A gente não parou de caminhar, a gente não parou de louvar. Então, isso é algo que me tocou muito, sabe? Foi a persistência desse homem. Dizer, caramba, ele não estava preparado fisicamente para aquilo, mas se colocou numa posição de dependência do Senhor, que o Senhor fortaleceu ele de uma forma que a gente não parou, mesmo ele tendo ali sendo robusto, né? Tendo um peso a mais ali que todo mundo era tecnicamente magrinho, ele era a única pessoa que era mais cheia e não parou, inclusive era uma pessoa que incentivava muito a equipe. Então, eu vi muito o Senhor naquele homem. Foi algo que me marcou bastante. Amém, que coisa boa. Eu me lembro do momento que foi um momento onde a gente estava em oração e o irmão, inclusive da nossa catedral, da nossa episcopal, que estava no nosso grupo também, estava no meu grupo. E ele estava num momento muito tenso de oração, na caminhada que a gente estava, uma caminhada muito difícil, muito sacrificante. E nós decidimos parar para orar. E teve um dos irmãos que, na hora, pensou em desistir. E ele olhou para o irmão, começou a orar e disse: essa tua vida de prostituição precisa acabar. Tua esposa, teus filhos estão te esperando em casa. Essa tua vida de Instagram, de mulher, de garoto de programa, ele falou diretamente.
E eu acredito nisso em oração. E esse momento marcou. Observe, num momento de extrema exaustão física, nós paramos para orar e oramos ali por volta de 10 minutos. E ele direcionou. E no final ele fez uma exortação. Ele disse: eu repreendo tudo na tua vida a partir de agora. Você acredita que esse irmão ele conseguiu terminar o evento? É como se ele, daquele momento para frente, ele foi libertado. Em nome de Jesus, ele foi libertado. Amém. Isso marcou muito o momento ali. Marcou demais. Encontro com Deus, né? Total. Encontro com Deus. Total. E detalhe, ele era de uma igreja em João Pessoa. Isso marcou bastante. E vamos agora conversar rapidamente assim. Um nome. O que, por exemplo, a gente deixou na montanha? Eita. Um nome. Eu quero dizer, inclusive, para você que está olhando para a gente aqui, que está nos assistindo, eu deixei na montanha o perdão. Então, para mim, perdoar era uma coisa tão difícil por mínimos detalhes. Mas eu decido perdoar tudo. Como pai, filho, é muito difícil, mas eu preciso exercer 24 horas da minha vida, porque o perdão é um nome que não faz mais parte da minha vida. Ele já é a minha vida. Então eu trouxe isso porque eu deixei na montanha. Então eu trouxe viver uma vida de total perdão. E vocês? Olha, falar isso é uma coisa muito interessante, mas eu acredito que... E eu sou um jovem, então... O que eu deixei na montanha, não tenho dúvida, foi o amor pelas coisas do mundo. Quando eu estava passando pelo processo da montanha, eu percebi que não há nada melhor nessa terra do que buscar uma vida e viver uma vida com o Senhor. E quando eu entendi isso, tudo começou a se esclarecer, tudo começou a ficar cada vez... O Espírito Santo começou a ficar cada vez mais intenso dentro de mim. E hoje eu não tenho dúvida que não há nada melhor do que viver uma vida de santidade, uma vida cada vez mais próxima, mais íntima do Senhor. E foi isso que eu deixei na montanha. Colocar o Senhor como o alvo principal da minha vida. E eu tenho certeza que é por Ele, é para Ele que eu vou gastar a minha vida. E que toda honra e glória seja dada a Ele. Amém, filho. Eu deixei a confiança em mim mesmo na montanha. Deixei a confiança nos meus próprios conhecimentos, confiança nas minhas habilidades. Eu deixei aquilo que eu achava que me fazia ser bom para Jesus e comecei a entender sobre essa dependência, essa entrega e que, na verdade, eu sou esse homem miserável, que não há bondade em mim e tudo que eu faço, os dons que eu recebo e aquilo que eu sou bom para ser usado para a obra do Senhor é, na verdade, somente a graça dele sobre minha vida. Amém. Amém. E uma coisa interessante que a gente tem muito, só para você que está em casa entender, a gente participa de vários eventos na igreja, né? Então, a gente estava até brincando, porque lá em casa, esse final de semana, eu vou sair para um lado de eventos e meus filhos vão sair para outros. Então, a gente está sempre participando. E eu fui um dos caras que eu subestimei o evento, né? Porque a gente passa a viver, muitas vezes, na igreja, achando que já viveu de tudo, que já fez de tudo, e que qualquer outro evento é um evento como outro qualquer. E uma das coisas que eu me lembro que eu falei foi... A gente comentou sobre o tipo de evento que seria o legendário. E a gente falou assim, não, 90% físico e 10% espiritual. E isso entrou na minha mente assim, físico não, eu acho que é espiritual. Mas enfim. E eu quero dizer para você que o evento legendário, ele é 100% espiritual.
é um trabalhar de mente e coração. É quando você entende que a sua dependência é total de Deus, que o seu respirar é de Deus, que a sua força vem de Deus, que o seu estresse físico, a resistência, tem que estar nas mãos de Deus. E aí eu queria fazer uma perguntinha a esses jovens aqui. E como foi o estresse físico de vocês? Foi tranquilo? Não teve problema nenhum? Foi tudo zen, tudo tranquilo? Não houve nada? Tá tranquilo? Como foi? Porque nós sabemos, nós hoje entendemos que é 100% espiritual. Sem contar muito, mas de 0 a 10, qual foi o nível de estresse físico de vocês? 1000. Estresse físico foi extremo. Cansaço. Enfim. É porque não pode falar muito, né? Que senão você vai dar demais o evento. Mas foi um extremo cansaço físico de forma geral. Mental também. Mas era uma coisa interessante que a gente, em meio àquilo tudo, em meio ao estresse físico, ao estresse mental, eu posso dizer que acho que meio até a uma fome, às vezes, o que nos alimentava o tempo todo era louvores que a gente entoava para Deus. Amém. Era a palavra que a gente lia, né? Naquele momento, eu lembro que eu pensava muito sobre aquilo que Jesus fala no deserto, né? Nem de pão verá homem, mas sim de toda palavra que procede da boca do Senhor. Era assim que eu me sentia, em meio àquilo tudo, em meio ao extremo cansaço físico que a gente tinha, alimentado pela graça do Senhor, alimentado pelo louvor, alimentado pela sua palavra, e assim vivendo e caminhando naquele momento. E tu, Joãozinho? Eu posso afirmar que acho que seria 1010. Eu lembro que... Mas tu chegaste a porque dizer que realmente fazia foi outro na algo... próxima semana. Com certeza, eu não tenho dúvida que eu terminei o Legendários ali. Quando eu cheguei em casa, eu falei, eu faria esse Legendário de novo. Se começasse hoje de novo, eu faria de novo. Porque eu tenho certeza que isso é totalmente espiritual. E que isso também me forjaria cada vez mais com o Espírito Santo. Porque justamente como meu irmão falou, como você está totalmente imerso a esse crescimento, a esse louvor, você está louvando a todo momento ao Senhor. E você também está de jejum, são várias coisas que estimulam você a estar cada vez mais próximo do Senhor. E acho que o momento que eu mais tive dificuldade, assim, eu não posso falar muito, mas acho que foi numa noite que eu estava muito, muito cansado. E quando eu deitei, assim, eu ainda urrava de dor, assim, na cama, tentando dormir. Eu não conseguia dormir, porque as costas não deixavam. E, assim, foi... Eu não tenho dúvida que foi um dos momentos da minha vida que eu mais senti dor. Então, mas eu também tenho entendimento que tudo isso teve um motivo. Isso é um sacrifício que nós fazemos para o Senhor. E que tudo que a gente puder fazer para engrandecer o nome dele, a gente tem que fazer. Amém. Amém. Bom, a gente tá chegando no limite aí de horário. Como é que tá aí, Letão? Eu queria que você, João, você, Eduardinho, depois dessa figura impoluta da Eudo Aguiar, esse momento é um momento onde a gente fecha o programa, né? Então a gente tem a oportunidade de falar para quem está nos assistindo, de falar para o mundo. Então eu queria que vocês deixassem uma mensagem para quem está nos assistindo, para quem está nos ouvindo. Qual a mensagem que a gente poderia deixar para esses corações que ainda tem dúvida, que ainda não é cristão ou até que é cristão? O que é que a gente poderia agregar na vida dessas pessoas? Eduardinho? Tem que falar. Essa é sua câmara, Tá. A palavra está com você. É pra falar do evento ou só a mensagem? Fique à Qualquer vontade, é a coisa. mensagem. Como a gente tá falando sobre legendários aqui, pra não fugir tanto do tema, eu queria dizer pra você, pra que você peça sabedoria e discernimento a Deus, pra que venha ao seu coração e à sua mente o entendimento daquilo que engrandece de fato no reino dele. Para que você deixe esse preconceito de lado, para que você entenda que esse movimento é um movimento que, de fato, soma muito no reino do Senhor.
transformando homens, trazendo de volta princípios bíblicos para dentro de casas, dentro de homens que são sacerdotes do lar. E se fosse uma mensagem direta para vocês, e muito que a gente falou aqui, tenham dependência do Senhor. E esqueçam daquilo que vocês têm no coração, de que são bons e que são autossuficientes, e criem essa dependência de Deus, esse entendimento de que vocês têm essa extrema dependência do Senhor. Amém. Joãozinho. Bom dia, pessoal. Meu nome é João. E a mensagem que eu acho que eu gostaria de passar para todos aqui é que não há vida melhor, não há nada melhor do que viver debaixo da presença e da vontade do Senhor. Então, o Legendário, ele é um evento em que ele consegue transformar vidas. A gente tem um entendimento em que um evento cristão, ele não consegue ter 100% de pessoas convertidas. Isso é impossível, porque isso vai muito do Espírito Santo. Então, se eu pudesse dar uma mensagem, continue vivendo debaixo da vontade do Senhor, porque não há vida melhor, não há nada melhor do que continuar vivendo, não há nada melhor do que essa verdadeira intimidade com o Senhor. Amém. Amém. Deildo. A experiência que eu estou tendo aqui é muito boa, porque nós começamos a verificar o mundo não só com os olhos da nossa lente, né, mas com as experiências que os outros nos passam. E o mais importante aqui, que eu consegui compreender, foi a expressão dependência de Deus. Isso, para mim, é que foi o fundamental. Por quê? A palavra de Deus diz que o justo viverá da fé. O justo viverá da fé. As pessoas que confiam em Deus, que têm Deus, confiam nele. É a fé. Não tem essa questão. Porque tem pessoas que não precisam de fé. Acreditam que não precisam de fé. Porque a sua conta bancária é muito gorda. O cartão de crédito é ilimitado. Então, ele simplesmente... E hoje não é mais nem cartão, é o tal do Pix, que ele ainda tem que passar o cartão. Então, ele acredita, não, eu resolvo. Não, deixa comigo que eu resolvo. E chega um momento que ele não consegue resolver, porque existem algumas situações. A pandemia foi um momento que as pessoas viram que não podiam resolver praticamente nada. Porque viram que foram vítimas de apenas um vírus. Ou seja, como somos incapazes, né, diante da situação. Só um exemplo básico. E os jovens aqui estavam falando isso, depender de Deus. Se a juventude, se nós pararmos para entendermos o quanto isso é importante. Veja que a palavra de Deus diz que muitos confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos no Senhor. O cavalo se prepara para o dia da batalha. Porém, todavia, a vitória vem do Senhor. Então, isso é que é importante, é confiar em Deus. Vocês foram para esse local, participaram dessa experiência e depois de lá vocês disseram, tudo bem, foi tudo bom, mas tudo está relacionado a confiar em Deus. Me fez lembrar novamente o que Moisés disse. Não adianta ter o anjo, não adianta ter a nuvem, não adianta ter o maná, a tocha, tudo se a tua presença não estiver comigo. Foi o que Moisés disse. Eu não saio daqui se a tua presença não estiver comigo. Então, isso é importante você dizer. A confiança é isso. A única coisa que Deus quer é que você confie nele. Porque, a partir do momento, a coisa melhor do mundo foi quando eu estava indo para o médico, uma questão do futuro. Vou falar depois sobre esse grande testemunho que eu fui. O médico disse que eu ia ficar paraplégico com a minha perna esquerda, que eu tinha, começou a ficar paraplégico e a minha perna foi diminuindo. O médico disse: você vai ficar paraplégico. Não tem mais jeito. Passei quase 2 anos lá. Eu tenho até lá as entradas lá no Hospital das Clínicas, todo o ortopedista me fazia de cobaia. Eu era cobaia todo mês a mesma história. E chegou um momento que ele disse: não tem mais jeito.
Ô palavra boa. Quando ele disse, acabou-se, a ciência aqui parou. É a única coisa que eu queria ouvir. Foi daí porque eu me agarrei. Disse, agora sim, agora eu posso mostrar que a confiança agora está em Deus. Porque enquanto ele me fazia de cobaia, eu ficava entre a cruz e a espada. Eu não sabia que ia, que voltava. E no momento que ele disse, acabou-se, foi que eu levantei minhas mãos e disse, agora sim. Eu vou contar esse testemunho depois, para você ver o milagre. Quando nós confiamos em Deus, estamos em condições de viver o milagre. O milagre, a metamorfose, a transformação, começa quando a gente diz, Senhor, não tem mais jeito agora, somente eu e tu e eu. Acabou-se, meu filho. Não tem essa história de... agora, essa foi a melhor parte que eu aprendi aqui. E de jovens, veja bem, de jovens que são novos ainda na caminhada, ainda estão aprendendo na vida e já estão dizendo, eu aprendi a confiar em Deus. Imagina, Amém. Que coisa linda. Verdade. Os jovens já No começaram. começo da vida, né? No começo da vida, porque a gente leva pau, apanha que só cachorro, entendeu? Quando cai de mudança, perdido de um lado e outro, aí não sabemos. Mas depois que leva muito pau, muito cacete, que está perdido, que perdeu tudo, aí a gente diz, rapaz, eu já vi que a gente tem, mesmo que confiar em Deus, porque já passou a experiência demais, não tem mais o que fazer, mas eles não, eles disseram logo no seu início, eu, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Foi a mesma resposta. Quando o rei disse, não sabe o que eu posso resolver, é somente. Aí o que foi que eles disseram? Não importa se Deus vai nos livrar ou não. Eles ainda foram mais ousados. Foi. Eles nem disseram, eu confio em Deus. Eles confiavam. Eles disseram, não estou querendo saber se a gente vai sair daqui ou não vai. Simplesmente, nós não vamos adorar. O que vai acontecer, pouco importa. Eu sei o que vai acontecer. O que vai acontecer, pouco importa. Não é o legendário em si. É o chamado essência dessa organização é que a pessoa se descubra. E ele sai de lá dizendo, rapaz, eu vim para cá e agora é que eu estou sabendo, se eu já vim precisando de Deus, agora é que eu estou mais ciente de que eu preciso. Foi quando eu fui estudar. Eu estava estudando Direito e gostava muito da parte geral. O pessoal da Direito, tu não sei o que, tu aprende, tu é um caso enrolado, tu conhece do Direito e eu achava que conhecia. Quando eu fui estudar processo penal, que eu fui estudar, eu digo, gente, eu agora... E aí, como é que tá? Eu digo, rapaz, eu vi que não sei de nada. Foi que eu vim a casa, entendeu? Eu vim saber que não sabia de nada quando eu fui estudar realmente como deveria. Até então eu achava que conhecia de alguma coisa. Então, bonito para vocês, parabéns. Parabéns para vocês, porque essa palavra me marcou. Depender de Deus. O resto é filosofia. O resto é filosofia. E eu quero dizer para você nessa manhã. O Fernando tá ali caladinho, ó. Nosso amigo Fernando. Ele tá ali, tem que falar, né? Tá ali, Esse programa hoje ele aconteceu graças primeiramente a Deus, né? Depois ao nosso queridíssimo Leto ali, um abraço grande, tá sempre com a gente. E a Fernando, nosso evangelista, que tá aqui nos bastidores também, gente de primeira categoria. Fazendo a máquina funcionar. E logo, logo ele vai ser o apresentador oficial aqui do próximo programa. Do próximo não, de um desses programas aí. Botei ele aqui, que conversa bem, boa aparência, boa conversa. É pintoso. É pintoso. É belo. É belo. Mas eu quero dizer para você que tudo isso que a gente faz é feito com muito carinho, com muito amor, com muita dedicação. A gente nunca vai estar omisso a críticas, mas a gente sempre vai ter como resposta que nós dependemos dele. Amém. Que a nossa vida seja cheia de graças dependendo dele. Que a nossa vida frutifique sempre dependendo dele. E que a gente entenda que ele sempre cresça e que a gente diminua. Porque eu acredito que é assim que funciona. E se o programa de hoje ele agregou na sua vida, ele trouxe algo, cada versículo que foi dito aqui, cada testemunho comentado, amém. Compartilhe, siga a gente no Instagram, no YouTube. Mas eu queria agora falar diretamente para alguns pastores. Quando a gente entende que a gente é homens inquebrantáveis, a gente entende que nós sabemos lutar as nossas lutas de joelho no chão e com um propósito
de luta frente a frente. Quando o Legendário ele defende que é um movimento que veio para fazer história, ele defende que a fé ela é marcada por aqueles que confiam em Deus. Quando ele diz que o movimento vem para falar em nome de Jesus, é porque a força, a autoridade é para honrar e glorificar o nome de Deus. E quando o movimento fala que viemos para dar vida pelos nossos amigos, é um chamado verdadeiro a cuidar um do outro. Já pensou, eu e você, se a gente passa a ter isso como um princípio de vida, a gente vai ter um mundo melhor. A gente vai ter ambientes melhores, pessoas melhores, atitudes melhores, cristãos melhores. E com essas atitudes, nós podemos ter a oportunidade de mudar uma nação. Amém. De mudar uma situação. Mas eu quero fazer um único resumo disso tudo. Que a gente possa amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como nós mesmos. Essa é a mensagem final do nosso podcast de hoje. Quero agradecer a Deus pela vida de todos e a gente vai seguir firme e em frente. Até a próxima. Fiquem todos com Deus. Amém. Amém.